Então, queridos irmãos, muito bom dia a todos, graça e paz. E nesse momento nós vamos estudar o capítulo 80, que tem como tema No Sepulcro de José, o Desejado de Todas as Nações. E essa série, que já está na reta final, só falta 5 capítulos para a gente terminar a leitura desse livro. Quem está nos acompanhando está maravilhado com as mensagens que o Senhor tem nos apresentado, né? Cada capítulo. E hoje não é diferente. Então, lá na página 675, diz assim: o sábado da criação, o dia em que Jesus esteve em repouso no sepulcro de José, será ainda um dia de descanso e regozijo. Então, nosso próprio Salvador, ele mesmo descansou no dia de sábado, deixando-nos esse grande exemplo. Então Jesus descansou, diz assim, que findara o longo dia de vergonha e tortura. A gente vem acompanhando nas leituras, né, o processo que Jesus passou. Ele foi preso injustamente, ele foi para um tribunal particular, né, de Anás e Caifás, depois foi para Pilato, depois foi para Herodes, voltou, e nesse processo aí foi assim, foi da noite para o dia todinho sendo o que? Torturado, né? Envergonhado, zombado. Então diz que findou. Quando ele disse, Senhor, eu entrego o meu espírito, findou ali a sua agonia, né? E tortura. Ao introduzir os últimos raios do sol poente, o dia do sábado, o Filho de Deus estava em repouso. No sepulcro de José, concluída a sua obra, as mãos cruzadas em paz. Descansava durante as sagradas horas do sábado, e se bem que houvesse por entre os que o amavam na terra dor, né, eles estavam muito tristes pela perda de Jesus, reinou contudo alegria no céu. Então o céu estava em festa, gloriosa era aos olhos dos seres celestiais a perspectiva do futuro, uma criação restaurada, a raça redimida que, havendo vencido o pecado, nunca mais poderia cair. Então, enquanto aqui na terra tinha pessoas chorando, tristes, né, arrasada pela morte de Cristo, no céu era regozijo, porque ele tinha tido vitória, né, em todo esse processo de dor. Confessando sua fé. Quando as trevas se ergueram de sobre a cruz e o Salvador soltara seu brado agonizante, ouviu-se imediatamente outra voz dizendo: verdadeiramente este era filho de Deus. Está lá em Lucas 23:47. Quem falou isso? Verdadeiramente este era o filho de Deus. Fora o centurião, o soldado romano. A divina paciência do Salvador e sua súbita morte, com o grito de vitória nos lábios, impressionaram esse pagão. No mesmo dia de sua morte, 3 homens, diferindo largamente entre si, declaravam sua fé. O que comandava a guarda romana, o que conduzira a cruz do Calvário e o que morrera na cruz ao seu lado. Então, olha que maravilha, né? Então, ali, eles estavam observando Jesus. Observando Jesus. Jesus, em nenhum momento ali, com muita dor, muita dor. A gente não tem noção da dor que Cristo estava sentindo ali. Mas ele disse, ele orou, né? Senhor, perdoa, porque não sabem o que fazem. Né? Ele deu ali um bom testemunho ali na cruz. Isso impressionou muito esse soldado. Impressionou muito ele, né? E aquela escuridão que apareceu ali. Então, tudo isso impressionou o coração dele. E na morte de Cristo, né, esses 3 homens decidiram a fé deles ao lado de Jesus, que foi esse soldado, né, da guarda romana, foi Cirineu que carregou a cruz, né, e o ladrão que disse: Senhor, me deixa estar contigo, né, no paraíso. Quem não conheceu Cristo como filho de Deus? Infelizmente teve uma equipe aí, né, que todo esse processo eles viram ali, né, as trevas, viram Jesus falar, viram a oração de Jesus, mas eles continuaram endurecidos o coração. Diz aqui, ao aproximar-se a noite, um silêncio estranho pairou sobre o Calvário.
a multidão dispersou-se e muitos voltaram a Jerusalém com um espírito bem diverso do que tinham pela manhã. Então, quer dizer, ali naquele meio daquela multidão, quando Cristo foi condenado, tinham muitas pessoas, e umas foram já com raiva mesmo de Cristo, de se juntar ao sacerdote, outras já foram com dúvidas, outras já foram com tristeza no coração, então diz que de diferentes formas, né? Agora, quem estava na crucificação de Cristo? Teve, irmã Abigail, você que não prestou atenção, 27:50 de Mateus. Os curiosos não tinham ódio de Cristo, mas acreditaram nas acusações dos sacerdotes. Uniram-se à turba em injuriá-lo. Quando a terra foi envolvida em trevas, se sentiram acusados pela própria consciência, acharam-se culpados de uma grande injustiça. Então, qual era a classe que ainda estava lá? Os curiosos. Gente, isso aqui me chama muita atenção. Os curiosos. Às vezes acontece alguma coisa e aí você quer correr para saber o que está acontecendo, né? E você acaba sendo influenciado pelas palavras, pelo que está acontecendo ali. E você acaba também sendo injusto. Então, fica acontecendo com esses curiosos. Diz aqui que ele não tinha o ódio de Jesus. Ele não tinha raiva, não tinha nada contra Jesus. Mas eles acreditaram no que os sacerdotes falavam ali, de que ele era um malfeitor, né, de um monte de coisa que eles lançaram contra Cristo. Então diz que eles se uniram a essa turba e começaram a injuriar Jesus também. Quando Jesus expirou, morreu, que veio as trevas, envolveu aquele momento a terra, né? Ele caiu em si, nossa, ele realmente é filho de Deus. E se sentiram que acusados pela própria consciência, já pensou? Nossa, eu fiquei aqui acusando ele, né, mandando crucificar ele. Então, de que ele acharam-se culpado de uma grande injustiça. Os guias judaicos não mudaram pelos acontecimentos que haviam presenciado. Então, os guias judaicos, infelizmente, a inveja dominou o coração deles. Gente, a gente tem que ter muito cuidado com a inveja, com a cobiça, né, com o orgulho. Diz que sacerdotes e príncipes não estavam tranquilos, tinham invejado a influência de Cristo para com o povo, enquanto vivo, sentiu o mesmo depois de morto. Era tão grande a inveja deles que nem depois de morto eles não conseguiram eliminar essa inveja do coração deles. Isso aqui diz aqui que a influência de Jesus, né, suscitou a inveja deles. Isso é muito sério, irmãos. Infelizmente, isso acontece no nosso meio, né? Quando você vê uma pessoa se sobressair no trabalho, né, na vida espiritual, aí você fica com aquela coisinha no coração, né? Até desejando mal para a pessoa cair, acontecer alguma coisa para ela poder ser envergonhada, né? Ser retirada do cargo, do caminho. Isso é sério, isso é muito sério. Isso é espírito farisaico, né? Espírito farisaico. E a gente tem que estar todo o tempo nos autoanalisando, né? Se vê esse sentimentozinho no nosso coração, né? A gente tem que ir logo aos pés do Senhor. Tem uma experiência rápida aqui, né? De uma pessoa me contando que um parente pediu para ela o cartão dela para pagar um curso. E ela foi com toda a boa vontade para ajudar, né? Pagar o curso. E o que aconteceu? Chegou no dia da data, pagou uma parte, mas chegou na outra, esqueceu, nem deu mais satisfação. Então ela disse que ela ficou com muito ódio no coração. Muito ódio no coração mesmo, que se ele passasse pela frente dela, ela ia fazer acontecer. E ela disse que aquilo começou a fazer mal para ela. Ela já estava se sentindo mal com o que ela estava sentindo por essa pessoa. E ela disse, ela foi aos pés do Senhor, disse, Senhor, poxa, assim, está acontecendo assim, assim, assim. Senhor, eu não quero sentir isso. Tira isso do meu coração, me liberta, me cura, Senhor. E ela ficou ali, ela fez que nem Jacó, ficou ali, né, clamando ao Senhor. Quando ela sentiu que ela não tinha mais aquele sentimento, ela se levantou. E ela disse, eu fiquei curada, eu fiquei um alívio, eu fiquei uma paz tremenda. E sabe o que aconteceu? Deus foi lá, tocou o coração dele, ele ligou para ela e pronto, tudo resolvido. Então, irmãos, né, a gente faz tempestade em um copo d'água e a gente tem a resposta na nossa mão, que é buscar Deus. Deus diz assim, né? Me dá o teu fardo, carrega o meu que é mais leve. E é isso que a gente
precisa entender. Mas os sacerdotes e príncipes estavam tranquilos, né? Não estavam tranquilos, porque eles queriam realmente ver esse assunto de Cristo sepultado, uma vez por todas, né? E infelizmente não tocou o coração deles, né? Tudo que Cristo passou não tocou. Enquanto tocou o coração de outras pessoas, o deles continua endurecido. Seus ossos não foram quebrados. Lá em Número 9:12 fala sobre isso, né? Os rudes soldados abrandaram-se pelo que ouviram e testemunharam de Cristo e abstiveram-se de lhe quebrar os membros. Os próprios soldados ali, né, que crucificaram ele, pregaram ele, diz que eles ficaram atentos ao testemunho de Jesus, ficaram atentos, e eles não fizeram isso, de tocar no corpo dele, né? Isso concluiu, né, a profecia que diz que os ossos de Jesus não iam ser quebrados, enquanto os dois que estavam ao lado dele, os ladrões, foram quebrados, né? As pernas deles foram quebradas, para eles morrerem mais rápido. A morte de Cristo foi pela ruptura do coração. O pastor Cícero comentou sobre isso, né? A ruptura do coração. Partiu-se-lhe o coração. Gente, vocês têm ideia disso? Pela angústia mental, foi morto pelo pecado do mundo. Quem já sentiu uma angústia muito forte, que parece que teu coração vai estourar, parece que teu coração vai se rasgar, né? Tem só um pinguinho, uma gotinha de como Cristo, porque essa angústia é sua. Agora, Cristo pesou no seu coração a angústia de todo o mundo, até da nossa geração, até de mim, que eu ainda não era nem nascida, né? Vocês não imaginam. Quem já sentiu essa angústia do coração querer estourar no peito, sabe uma gotinha só do que Cristo passou. E o sepultamento de Cristo? José foi ousadamente a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus, José de Arimateia, né? O pedido de José foi aceito. Nicodemos chegou trazendo uma custosa mistura de mirra e aloés, de cerca 100 libras de peso, para seu embalsamento. Ao mais honrado em Jerusalém, não se poderia haver demonstrado mais respeito na morte. José possuía um sepulcro novo, talhado em uma rocha, preparou para Jesus. Então, quem veio, os discípulos, eles estavam assim muito tristes, arrasados e com medo de se apresentarem, né? Mas Deus tocou o coração de José de Arimateia e Nicodemos. Eles já tinham aceitado Jesus no coração, mas eles estavam ali em oculto, né? Depois nós vamos saber por que eles ficaram ali oculto, e na morte de Jesus se revelaram. Então eles foram ao encontro dos discípulos com muito carinho, retiraram Jesus, né, da cruz, e José, né, Nicodemos veio, trouxe essa mirra, né? Essa mirra, esse aloés muito caro para embalsamar o corpo de Cristo. E José tinha comprado essa sepultura para ele. Essa sepultura não tinha ainda aceito ninguém. E ele doou para Cristo, né, ser colocada ali. Era numa rocha, de que ele tinha talhado essa sepultura numa rocha. E diz aqui que esse sepultamento de Cristo, diz que ele foi ao mais honrado em Jerusalém, quer dizer, o homem mais milionário e rico lá de Jerusalém, nunca foi feito um honrado sepultamento, como foi de Cristo, né? Diz aqui também mais respeito também na sua morte. Então, esse sepulcro de José era novo, né? Talhado numa rocha, e ele preparou com todo carinho para Jesus. Então, nessa situação, José e Nicodemos teve a decisão final de se revelar que eles faziam parte do exército de Jesus. Nem José, nem Nicodemos haviam aceito abertamente o Salvador enquanto vivera. Sabiam que esse passo os excluiria do sinédrio e esperavam protegê-lo por sua influência nos conselhos. Em sua ausência, fora Jesus condenado e entregue para ser crucificado. Agora que estava morto, não mais ocultaram sua afeição para com ele. Enquanto os discípulos temiam mostrar-se abertamente em seus seguidores,
José e Nicodemos foram ousadamente em seu auxílio. Então, eles estavam ali, porque eles estavam ali, né, ocultos? Porque eles sabiam o que estava acontecendo ali no Sinédrio, a ideia de querer matar Jesus, e eles ali eram não. Olha, não vamos fazer isso. Olha, sempre puxando para trás, né? Então, o que fizeram nesse mundo? Quando eles capturaram Jesus e levaram para um julgamento particular, eles não estavam presentes, porque eles sabiam que eles iam, né, colocar o contra, e bem contra. Então, eles se aproveitaram disso. Mas quando os discípulos precisaram, né, porque eles estavam com receio de aparecer, eles foram ao encontro dos discípulos e abertamente, né, abertamente se mostraram, né, e ousadamente, diz que ousadamente vieram em seu auxílio. Os sacerdotes deram ordem para ser guardado o sepulcro. Uma grande pedra fora colocada diante da entrada. Através dessa pedra puseram cordas, prendendo as extremidades à sólida rocha e selando-as com o selo romano. A pedra não poderia ser removida sem quebrar o selo. Uma guarda de 100 soldados foi então colocada em volta do sepulcro. Foi fechado com tanta segurança em seu túmulo, como se nele devesse permanecer para sempre. Os próprios esforços para impedir a ressurreição de Cristo, quanto maior o número de soldados colocados ao redor do sepulcro, tanto mais vigoroso e o testemunho de que ele ressurgia. Então, o que foi que os sacerdotes fizeram, né? O povo não sabia dessa situação. E quando amanheceu o dia que eles foram para o templo, trouxeram os seus doentes, seus enfermos, para Jesus curar, cadê Jesus? E aí foram saber da história, que Jesus tinha sido crucificado. Eles choraram muito. E como e falaram, né? Porque mataram Jesus. Jesus era um homem bom, Jesus curava, Jesus. E tudo isso foi causando mais impressão, uma boa impressão, naqueles que estavam lá na tuba, dizendo crucifica, crucifica. E eles ficaram convictos do erro que eles haviam cometido, né? Vendo a tristeza do povo. E chegou ao ouvido dos sacerdotes. E o que foi que eles fizeram? Mesmo assim, eles não se dobraram. Não, nós temos que silenciar esse povo. Bom, foi falado que ele ia ressuscitar, então os discípulos vão lá roubar o corpo dele, vão até Pilatos. Foram até Pilatos. Pediram para Pilatos colocar um selo, vedar bem a pedra e colocar os soldados ali, porque os discípulos poderiam pegar o corpo e dizer que Jesus havia ressuscitado. Mas tudo isso Deus tinha um propósito, né? Que fala aqui na inspiração. Quanto mais testemunhas, melhor para ver Jesus ressuscitar. Se você quer saber como vai terminar essa história, amanhã a gente vai continuar. Amém? Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Deus seja louvado.